Muito bem, gente, vamos para mais um vídeo, tá? Então, vou falar um pouquinho com vocês sobre o efeito de volume parcial na tomografia. Então, assim, ó, algo importante, tá? Não só para quem faz tomografia, é fundamental saber isso, mas até mesmo o médico radiologista tem que saber isso. Inclusive, há alguns anos atrás, caiu na prova do colégio alguma questão referente a isso aqui. Efeito de volume parcial na tomografia. Tá? Então, precisa saber, porque vocês vão vendo, vou explicar o que é, vou dar um exemplo prático depois, que se não souber o que é efeito de volume parcial, como evitar, como fugir dele, o médico pode até assim colocar uma densidade errada para determinado tecido. Tá? Então, isso acontecia muito, né? Acontece muito com os tomógrafos helicoidais. No tomógrafo multislice já é menos comum acontecer efeito de volume parcial, mas ainda assim é possível, tá? Acontecer em alguns casos ainda acontece. Então vou mostrar o que é, como evitar e vou mostrar a imagem também. Tudo bem? Então meu nome é Thiago, sou tecnólogo. Se você não se inscreveu, aproveite, inscreva-se, clique aqui do lado. Tá? No final, se gostar, clique no joinha. Aqui tem o texto. Não vou ler, que vou acabar falando tudo isso aí para vocês. Então vejam, eu fiz um exemplo aqui. Então entendam o exemplo. Tá? Entendendo o exemplo vai ser mais fácil entender depois na hora que eu mostrar as imagens. Tudo bem? Então vejam só. Imagine que nós temos lá dois tecidos, duas estruturas. Um vermelho, um amarelo. Tá? É só um exemplo fictício mesmo, tá? Hipotético. Um vermelho e um amarelo. Aí você vai cortar somente o vermelho. A imagem que você vai ter vai ser somente do tecido vermelho. Isso é óbvio. Ok? Tem dois tecidos, você cortou só um. O resultado final vai ser somente a imagem daquele que você cortou. Em outro corte, você cortou somente o de baixo, somente o amarelo. Então você vai ter a imagem referente somente à estrutura do tecido amarelo. Agora veja, imagine que você fez um corte um pouco mais grosso e acabou pegando tecido vermelho e tecido amarelo. Okay? O que nós vamos ter? Tecido laranja. Mas por que laranja? Então, se misturar o vermelho com o amarelo, vamos ter laranja. O que eu quero dizer aqui? Se você em um corte tomográfico acabar pegando dois tecidos diferentes, a sua imagem final não vai ser nem do tecido A nem do tecido B. Sua imagem final vai ser uma mistura, uma soma, uma média, na verdade, dos dois tecidos. Ok? Então, se estiver estudando somente um tecido, ok, vai ser só aquele. Mas se você fizer um corte um pouquinho mais grosso, ou então os tecidos tiverem espessura pequena, e obrigatoriamente você acabar pegando os dois tecidos, o resultado final vai ser uma mistura, uma média, né, dos dois. Ok? Então, agora que já entendemos isso, vamos para a imagem. Então, veja aqui um corte axial da região do tórax, mostrando o pulmão, né, parênquima pulmonar. Podemos ver aí que tem um nódulo, né? Então, veja, tem um nódulo aqui, tá? Não sei se está no pulmão ou se está na pleura. Tá? Não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas veja, tem o nódulo. O que o médico radiologista precisa saber? A densidade desse nódulo. Tudo bem? Então, se formos trabalhando num local onde tudo é fotografado, quem vai fazer o exame vai ter que medir essa densidade, medir o tamanho, fazer toda essa documentação. Se for no Pax, quem vai fazer isso vai acabar sendo o médico normalmente. Agora vejam aqui. Aqui coloquei o ROI em cima do nódulo, o ROI bem pequeno, em cima do nódulo. Vejam a densidade, menos 239. Então vejam, em uma aula anterior eu falei sobre escala de HU, né, escala de Hounsfield. Eu mostrei lá que tudo que é a água vai ser densidade zero, tudo que é menos denso que a água vai ser menos alguma coisa. Então veja, aqui nós temos um tecido, dá para ver, né? Aqui parece melhor o nódulo. Então se nós estamos vendo o nódulo, não pode ter uma densidade negativa.
Então, de cara já dá para saber que tem alguma coisa errada aqui. Veja a imagem do lado. Mesmo paciente, tá, gente? Não mudei nada. Exame feito no mesmo dia. Mas veja, a densidade agora mudou bruscamente, né? 73 positivo. Então, isso daí na tomografia é uma diferença gigantesca. Então, o que aconteceu aí? Aconteceu o efeito de volume parcial. Tá? Então, aqui nesse primeiro caso, temos o efeito de volume parcial. Nesse outro, não. Então, qual o detalhe? Tá? A espessura de corte. Então, perceba, aqui do lado, né, tem um monte de informação aqui do lado. Vamos pegar essa aqui do lado. Ó. 7 milímetros foi a espessura de corte dessa imagem. E aqui 1 milímetro. Então, o que aconteceu? Esse nódulo aqui é muito pequeno. Então, nesse corte, a imagem, tá? A média que nós estamos vendo aqui não é somente do nódulo. Acabou pegando parte do pulmão também. Então, nós vemos o nódulo. Acontece que, na hora do aparelho fazer o corte, como é um corte grosso, né? Para o nódulo, 7 milímetros, para avaliar um nódulo é muita coisa. Então, acaba pegando parte do pulmão. E a densidade analisada aqui vai ser uma média dos dois. Tá? A mesma coisa o exemplo anterior, misturar vermelho com amarelo, vamos ter laranja. Então, não vamos ter nem vermelho, nem amarelo. Então, aqui a densidade que estamos vendo não é nem do nódulo e nem do pulmão. É uma média. Então, se formos analisar a densidade em algum nódulo, por exemplo, temos que usar cortes finos, como esse aqui, 1 milímetro. Aí sim conseguimos avaliar o nódulo com certa segurança. Ainda assim tem alguns detalhes. Então, a pergunta, né? Como evitar o efeito de volume parcial? Como fugir do efeito de volume parcial? Isso é fácil. Então veja, tem algumas regras. Primeiro, cortes finos. Primeira regra, cortes finos. A outra regra, analisar a densidade do que você quer estudar de um dos cortes intermediários. Ou seja, você é um nódulo pequeno, você conseguiu fazer somente 3 cortes, utilize a imagem do meio. Porque mesmo a imagem inicial e a final podem sofrer efeito de volume parcial. Então, pegue a imagem do meio para analisar o nódulo. E outra regra seria pegar assim, estudar o meio do nódulo. Tudo bem? Fugir das áreas extremas dele. Ok? Então, como evitar efeito de volume parcial? Primeiro, fazer cortes finos. Segundo, estudar, né, analisar a densidade do que você quer em um dos cortes intermediários e não do primeiro ou do último corte. E segundo, avaliar o meio dele, fugir das extremidades também. Tudo bem? Então, seguindo essas 3 regrinhas aí, nós vamos evitar efeito de volume parcial e o exame vai ter mais segurança também. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero ter contribuído. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal. Se gostou, clica no joinha. Tudo bem? E até o próximo. Tchau.